Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. É com grande alegria que estou retomando as explicações. Sou o professor Ulisses Gama e irei tratar de várias questões, nunca no intuito de esgotá-las, mas sempre no intuito de tentar possibilitar uma compreensão sobre algumas questões que podem não estar tão claras. Então veja só o seguinte, me perguntaram assim: Ulisses, mas por que algumas classificações étnico-raciais têm o termo negro e não preto? Justamente porque essas classificações ficam preocupadas em serem interpretadas como racistas. Então, por segurança, coloca o termo negro para não correr o risco de dizerem que são o quê? Que está fazendo uma avaliação étnico-racial racista. Esse é um ponto, porque negro é somatório de todos que se autodenominam pretos, mas se autodenominam pardos. Ou seja, eu digo que sou. Se eu sou preto, se eu sou pardo, se eu sou branco, se eu sou amarelo, se eu sou indígena e tal. Então veja só o seguinte, então por precaução, este é o primeiro ponto importante. Outra coisa, o termo raça está em desuso. Por que tem o termo raça na Constituição? Para se remeter para trás a tudo que se referia a isso. Hoje nós tratamos ou étnico ou étnico-racial. Por quê? Porque o termo raça no século XIX, na eugenia, deu condições para que no século XX uma raça supostamente, colocada como superior, que foi os arianos, e Hitler lá comandando, se julgasse superior às outras e dizimasse. Então, o que ocorre? A desconstrução necessária das concepções eugênicas. A eugenia não é mais aceita. Então, veja, as questões são étnico ou étnico-raciais. Perfeito? Esse é outro ponto importante. Então, outra questão importante, a questão do racismo. A questão do racismo é de fato extremamente complexa, porque alguns xingamentos individuais de fato são injúrias raciais do tipo penal, presente no Código Penal brasileiro, e quando se envolve a coletividade, no caso, é configurado o racismo, Então, o que popularmente chamamos de racismo, na verdade, na maioria das vezes, ou grande parte das vezes, é injúria racial. Mas veja só o seguinte, veja só na avaliação do Rousseff, advogado lá da família Bolsonaro, o que aconteceu? Ele foi acusado de ter destratado e, inclusive, chamado atendente de macaca. Então, veja só o que acontece nesse caso concreto. O que aconteceu nesse caso concreto? Ele, ao justificar numa matéria, entrevista após, ele vai dizer que o pai dele tem cabelo pichain, olha o termo, meu pai tem cabelo pichain, tinha cabelo pichain, e eu já namorei com uma negra. Queridos, no racismo brasileiro é preciso ter em vista que é difícil nós encontrarmos um racista absoluto, aquele que o quê? Não aceitará convívio e contato, até porque as famílias são miscigenadas como regra. Então, este fato precisa ser considerado. Como é que o racismo se dá na sociedade brasileira? O racismo contra aquele que eu não conheço, o racismo contra aquela pessoa preta e pobre, ou seja, o racismo é muito forte na sociedade brasileira. Ano passado, uma coordenadora me perguntou o seguinte, ela me fez a seguinte questão: Ulisses, como é que pode ter esse racismo todo que dizem? Aí eu disse para ela o seguinte: você convive com alguém com fenótipo com muita melanina? Ou seja, um preto? Não. Sua família tem pessoas com fenótipo com melanina mais intensa? Ela disse não. O lugar que você mora tem pessoas? Ela disse não. Pois é, então o que acontece? Nós não temos, você não está tendo a vivência diária para poder experienciar isso. Mas vou dar um exemplo concreto. Veja, este ano, no caso 2020, eu estava indo com minha esposa até, no caso, Carnaval. Fui ver como é que estava o momento, que eu nunca tinha visto em loco, pessoalmente, no Carnaval do Centro Histórico, ali na região da Praça Maria Aragão. Chegando lá 5h30 cedo, para voltar cedo, só para olhar como é que era. E o que aconteceu? Um grupo de 5 jovens estavam na minha frente com 3 mulheres. E eu vinha com ela atrás. Escutei a polícia dizendo, pro lado direito homens, pro lado esquerdo mulheres. Aí eu embora. Isso é uma coisa comum, fazer revista na entrada. Mas para minha surpresa, nós fomos colocados na calçada, bem embaixo, na pista que dá acesso à Refesa. Nós fomos para a calçada
E eles disseram, todos no caso de Costa, e levante a mão. Peraí. Aí eu comecei a pensar, peraí, quer dizer então que eu me tornei suspeito ao ir para o carnaval? Pois é, o procedimento de colocar de costa, levantar a mão e ainda pior, segurar a mão para cima. Aí eles alegaram, depois que eu chamei o comandante para poder argumentar com ele, que aquele procedimento não era para cidadão de bem, aquele procedimento era para suspeito. E aí é questão brasileira, preto é suspeito, se ele for pobre, mais ainda. Então veja só o seguinte, ou nós repensamos as práticas, ou elas vão continuar sendo opressoras para grande parte da população que estão nos bairros com grande concentração de melanina, onde o que? Após a abolição, foram relegados ao que? Aos guetos. Então veja o seguinte, como não considerar isto racismo se está sendo feito coletivamente? E na saída eu fiz imagens justamente para poder perceber o que? Se quem tinha um fenótipo claro estava sendo revistado tal e qual, ou se era seletivo. E não preciso nem dizer para vocês que foi seletiva a questão da revista. Porque no Brasil, se o preto é pobre, maior probabilidade dele ser tido como possível criminoso. E isso é gravíssimo. Ou se desconstrói isso, ou se continuará desqualificando quem tem mais melanina na pele. Perfeito? Espero ter podido ajudar. Quem tiver dúvida pode fazer questões que eu faço questão de tentar explicar se for possível ou pelo menos direcionar as reflexões. Beleza, queridos? Obrigado, saúde e paz. Viva a democracia, viva a liberdade e abaixo o racismo. Valeu, um abração, tudo de bom para todos. Felicidades.